Oi, eu sou o Tasso Azevedo do Observatório do Clima e hoje nós vamos falar sobre uso e ocupação de solo no Brasil. Circula pelas redes sociais um vídeo que, com uma sequência impressionante de números, tabelas, gráficos, parece demonstrar que o Brasil de repente encolheu. É como se o quinto maior país do mundo não tivesse mais espaço para crescer a sua produção agropecuária. E daí vem a ideia de que o Brasil é o país que mais protege o ambiente e, portanto, teria a agropecuária mais sustentável do planeta. E todo mundo que critica seria parte de uma conspiração internacional contra a produção no Brasil. Olha, assim como muita coisa que circula na internet, esse vídeo também tem muito de dados distorcidos e conclusões precipitadas, típico de fake news. Aqui nós vamos revisar conceitos e dados sobre a conservação dos recursos naturais e a produção rural no Brasil. Para isso, nós vamos cruzar duas bases de dados principais: o Mapa Biomas e o Atlas da Agropecuária Brasileira. O Mapa Biomas é o maior e mais completo levantamento já realizado sobre a ocupação do território brasileiro. Nele, mais de 20 instituições, entre universidades, empresas de tecnologia e ONGs, trabalharam para compor um mapa da cobertura e uso do solo do Brasil para cada um dos anos da série desde 85 até 2017. É como se a gente contasse a história de cada pedacinho de 30 por 30 metros do país durante todo esse período. Assim, podemos compreender como é o Brasil hoje e como ele vem se transformando nas últimas 3 décadas. O Atlas da Agropecuária Brasileira é uma iniciativa do Imaflora e do Laboratório de Geoprocessamento da Exalc-USP. Nesse projeto, eles juntaram diversas bases de dados para produzir um mapa fundiário consolidado do Brasil. Através dele, somos capazes de entender a quem pertence e quem gere cada pedaço do território. Olha, as referências sobre essas fontes de dados e outras que a gente usou estão lá no final do vídeo. Então vamos começar? O Brasil é o país com mais floresta no mundo? Não. O país que tem mais florestas no mundo é a Rússia. Aliás, tem tanta floresta na Rússia que caberia um Brasil inteiro quase dentro das florestas da Rússia. O Brasil é o segundo país com maior florestal do planeta, seguido do Canadá. Agora, se a pergunta for sobre florestas tropicais, aí sim, o Brasil é o país que tem a maior área de florestas tropicais no planeta. Proporcionalmente ao território, o Brasil não é o país que mais conserva florestas? Também não. Olha só, 67% do território é coberto por florestas e vegetação nativa. Outros 29% são cultivos agrícolas e pasto, uma área de agropecuária. E o restante, 4%, tem água, cidades, mineração, infraestrutura e outros usos da terra. Desses 67%, a maior parte são florestas, são 63% do Brasil coberto por florestas. O restante são campos naturais e outros tipos de vegetação nativa. É bastante floresta, mas nem de longe o Brasil é o país que tem a maior proporção do território coberto por florestas. Só para dar alguns exemplos, em países em desenvolvimento, como a Guiana, o Suriname, o Congo, e mesmo países desenvolvidos, como a Suécia, a Finlândia, o Japão, todos têm uma proporção de florestas no território maior do que o Brasil. Na verdade, tem pelo menos 20 países no mundo que têm mais florestas no território proporcionalmente do que o Brasil. O Brasil ocupa pouca área para a produção de alimentos? Não, definitivamente não. O Brasil tem a terceira maior área de produção agropecuária no mundo, só fica atrás da China e dos Estados Unidos. São 245 milhões de hectares dedicados à lavoura e às pastagens no Brasil. Isso equivale mais ou menos a quase 1,5 vezes a área de agropecuária de toda a Europa. Agora, quando a gente soma esta área, os campos naturais, que são utilizados como pasto em regiões como o Pantanal e o Pampa, a área total utilizada pela agropecuária brasileira sobe para 295 milhões de hectares, o que equivale a 34% do território. Isso é muito parecido com a média mundial. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o mundo ocupa 37% das suas áreas terrestres com atividade agropecuária. Então, muito próximo do mundo, né? Então, cultivando um pouco mais de 1/3 do território brasileiro, o Brasil se tornou o 4º maior produtor de alimentos do mundo, ficando apenas atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia. Agora, olha que curioso. Por exemplo, se a gente pegar a área total da agropecuária e dividir pelo número de habitantes, o Brasil tem 1,17 hectares de área produtiva por habitante. Nos Estados Unidos é 1 hectare e na China é 0,34, quer dizer, tem mais área para a gente do que para eles, né?
Mas o Brasil não tem mais unidades de conservação e mais áreas indígenas do que o mundo todo? Olha, em termos absolutos, sim. Quando a gente soma as terras indígenas e as unidades de conservação, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de áreas protegidas no mundo. Isso é bom, porque afinal a gente tem a maior biodiversidade do planeta, certo? Agora, quando a gente pensa em proporção do território, o Brasil está longe de ser o país que tem maior proporção do território em áreas protegidas. O Brasil tem cerca de 30% do território em áreas protegidas, somando aí os unidades de conservação e terras indígenas. Agora, quando a gente compara com outros países, assim, por exemplo, como a Colômbia, a Bolívia, a Venezuela, nossos vizinhos, todos têm mais de 40% do território coberto com áreas protegidas. E mesmo quando a gente pega países desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, da Grécia, da Bulgária, também, todos com uma proporção de áreas protegidas maior do que o Brasil. Agora, as áreas protegidas estão bem mal distribuídas pelos biomas brasileiros, muito concentradas na Amazônia. Quando a gente retira a Amazônia, o restante do Brasil tem menos de 5% protegido. É muito pouco. Mas as áreas protegidas são improdutivas, não são? Olha, depende do que se chama de improdutivo. Por exemplo, nas florestas nacionais, a gente tem as concessões florestais, onde se produz madeira e outros produtos da floresta. Nas reservas extrativistas, as comunidades produzem borracha, castanha, óleo de copaíba, açaí. Mesmo nas áreas indígenas, se produz sementes, mel e outros produtos. Quando a gente soma o valor de todos esses produtos da floresta, mesmo excluindo a madeira, a gente chega a um valor anual de 1,5 bilhão de reais. É bastante coisa, mas podia ser muito mais se a gente tivesse investimento e tecnologia para os produtos da floresta. Agora, mais impressionante é o valor que a floresta tem por si só, estando ali de pé, prestando serviços ambientais. A gente não percebe, nem fala muito sobre isso, porque afinal ninguém paga por eles, né? Mas um estudo da revista Nature, publicado no ano passado, estimou o quanto vale esses serviços de conservação da água, do solo e da manutenção do clima. Tão importante, por exemplo, para a nossa geração de eletricidade e a produção agropecuária. E eles concluíram que o valor desses serviços pode chegar a $700 por hectare por ano. Isso quer dizer que se a gente somasse todas as áreas protegidas do Brasil, esse valor poderia chegar por ano a quase R$500 bilhão. Ninguém paga por isso. Esses serviços da floresta são essenciais para garantir uma produção agropecuária saudável no Brasil. As exportações do agronegócio representam cerca de $100 bilhões por ano, portanto, equivalente ao valor dos serviços da floresta. A floresta é muito produtiva e ajuda a garantir a produção agropecuária do Brasil. Mas quem protege as florestas no Brasil são os proprietários rurais, sempre pagando a conta, certo? Não é bem assim. Metade das áreas privadas no Brasil está ocupada por florestas e vegetação nativa. Isso representa 1/3 de toda a cobertura de vegetação nativa que a gente tem no Brasil. Outros 35% estão nas unidades de conservação e terras indígenas. A diferença é quanto cada uma dessas áreas protege as florestas e vegetação nativa. Se nas unidades de conservação e nas terras indígenas, desde 85 até hoje, o desmatamento não chegou a 0,5% da área de vegetação nativa, no caso das propriedades privadas, foram perdidos 20% dessa vegetação nativa desde 1985, ou seja, 20% de perda em 30 anos. Então, tem bastante vegetação nativa nas áreas privadas do Brasil, mas essas são as áreas também mais ameaçadas. Elas não protegem tão bem quanto as unidades de conservação e terras indígenas. O Brasil ainda é o país que mais desmata no mundo? Em termos absolutos, sim. Em termos proporcionais, não. Veja só, apesar da queda do desmatamento na Amazônia que a gente verificou nos anos 2000, especialmente ali entre 2005 e 2012, o Brasil ainda é o país que tem a maior área anual desmatada no planeta, seguido da Indonésia e de uma série de outros países tropicais. Agora, considerando a proporção da área desmatada em relação ao total de áreas de floresta do país, o Brasil não é o que mais desmata. Países como o Peru, o Congo e a Indonésia têm uma proporção muito maior de perda de florestas a cada ano. Nos últimos 30 anos, o Brasil teve uma perda líquida de florestas e vegetação nativa que supera os 70 milhões de hectares. Isso é uma área enorme, equivale a 2 Alemanhas ou 7% de toda a área de florestas tropicais do planeta.
Com 10 bilhões de pessoas no mundo, o Brasil vai precisar continuar abrindo florestas para produzir alimento, certo? Não, a gente tem que usar melhor as áreas já desmatadas. Veja, por exemplo, o caso da Amazônia. A Embrapa e o INPE realizaram um estudo chamado Terra Class, onde eles avaliaram o que aconteceu com as áreas que foram desmatadas desde os anos 80. E eles concluíram que 63% da área está hoje ocupada por pecuária de baixa produtividade. Tipo assim, um boi por hectare ou até menos. Outros 23% foram abandonados e hoje estão regenerando. Ou seja, nós estamos desmatando à toa, porque parte está sendo mal utilizada e parte foi abandonada. A gente sabe que dá para fazer diferente. Olha só, entre 1991 e 2017, a produção de grãos do Brasil cresceu 312%. No mesmo período, a área plantada cresceu 61%. Ou seja, a chave para aumentar a produção no Brasil chama-se produtividade. Veja, por exemplo, o caso de São Paulo. Entre 2000 e 2017, a área ocupada pela agricultura, especialmente a cultura de cana, mais do que dobrou no estado. Cresceu essencialmente sobre as áreas de pastagem. Apesar disso, a produção pecuária tem se mantido. Sabe o que mais cresceu no estado de São Paulo nesse período? As áreas de floresta. Veja que interessante. Aumentou a área ocupada pela agricultura, se manteve a produção pecuária e aumentou a área de florestas. Isso é ganho de produtividade e um melhor uso do solo. O aumento da produtividade da agropecuária brasileira é indiscutível, mas estamos longe de atingir o potencial em alguns setores, especialmente no caso da pecuária. É possível triplicar a produção pecuária brasileira na mesma área hoje ocupada por ela. Também, paradoxalmente, a gente tem muito pouco de aproveitamento do potencial das nossas florestas, da nossa biodiversidade. Podemos ter uma quarta revolução industrial, uma quinta revolução industrial apenas com os produtos da floresta. Precisa muito investimento ainda nessa área. Há certamente espaço no Brasil para a gente poder aumentar tanto a produção quanto a conservação no país. Dizer o contrário é quase que ofender o espírito empreendedor e competitivo do agricultor brasileiro. Os dados mostram que a gente tem todas as condições para ser o maior produtor de alimentos e, ao mesmo tempo, com bases sustentáveis protegendo nossos recursos naturais. Para isso, nós podemos e devemos zerar o desmatamento, acabar com a ocupação ilegal de terras públicas, defender as nossas áreas protegidas, recuperar as áreas degradadas e aprofundar os ganhos de produtividade na nossa agropecuária. Não há nenhuma incompatibilidade dessas áreas. É tudo ganha-ganha. Ganha a floresta, ganha a biodiversidade, ganha o produtor rural, ganha a indústria agropecuária, ganha o clima, ganha o planeta. Enfim, todos ganham. Olha só, se você tiver outras dúvidas, outras perguntas, outros dados, afirmações que você tem dúvida se são realmente verdadeiros, escreve pra gente. A gente, quem sabe, produz outro vídeo.